Olá, querido concurseiro que está em casa, aqui é o professor Anderson Feitosa, professor de língua portuguesa para concursos públicos, e hoje estou para lhe apresentar uma banca mais conhecida, uma das bancas mais complexas, que realiza muitos concursos de tribunais pelo Brasil. Vai realizar o concurso do TRE de São Paulo, costuma realizar a maioria dos TRTs no Brasil, que é a nossa querida FCC, Fundação Carlos Chagas. Hoje nós vamos resolver aqui 10 questões de uma prova anterior da nossa Fundação Carlos Chagas e eu vou mostrar o estilo da banca, eu vou mostrar como resolver as questões da banca de uma forma bem simples, direta, objetiva. E antes de iniciar aqui a nossa resolução, o que eu tenho a falar sobre a FCC? A FCC tem um padrão único, um padrão só dela. Então ela coloca aquele conteúdo programático ali no edital e alguns candidatos vira e mexe pergunta de mim, professor, dá tempo de eu estudar todo o conteúdo programático do edital? Não dá, nem é necessário, tá? Por quê? Porque se você resolver estudar todo o conteúdo programático do edital, você vai levar meses e meses e meses e não vai terminar o conteúdo programático. Até porque ali nós temos muita gramática, tá? E português para concurso atualmente mudou, tá? Então nosso português para concurso mudou. Tem gramática? Tem, mas a nossa gramática é uma gramática totalmente contextual, uma gramática semântica, totalmente relacionada ao texto. Até as questões, algumas questões frequentes nas provas da Fundação Carlos Chagas, elas precisam do texto para você poder dizer se ela é correta, se ela é errada, tá? Porque dentro do português para concurso existe uma coisa que eu posso definir assim, nem tudo que parece é, ok? Então o que eu tenho a falar sobre a Fundação Carlos Chagas, o estilo da banca? A Fundação Carlos Chagas tem um estilo de questão, tá? Posso citar aí 4 questões no máximo de compreensão e interpretação textual, que é mais conhecida no meio concurseiro como apenas interpretação de texto. Hoje eu vou mostrar para vocês que existe uma diferença entre a compreensão e uma diferença entre a interpretação. É um dos maiores vilões dentro de uma prova de língua portuguesa para concurso. Por quê? Porque a maioria dos candidatos estão presos à noção, ao conceito de interpretação. Então a maioria dos concurseiros, quando chega a uma prova de língua portuguesa e pega uma questão de análise textuais, estão lá querendo interpretar, então eles só querem interpretar. E não existe só o interpretar, existe também o quê? O compreender. Não existem somente os elementos implícitos, nós temos também os elementos explícitos dentro da construção textual. E todas as bancas de concurso pedem isso dentro da prova dela, tá? A FGV pede, a CESP pede, a FUCAB é uma questão apenas, mas ela pede, a IBFC pede, Sergan Rio pede, ok? E a FCC não é diferente, ela vai pedir ali pelo menos 3, no máximo, umas 4 questões de compreensão e interpretação textual. Eu vou mostrar para você como diferenciar isso dentro de uma prova da Fundação Carlos Chagas. Um outro tipo de questão que é bastante frequente dentro das provas da Fundação Carlos Chagas, ela fala sobre a sinonímia. Então, dentro da sinonímia, ela vai pedir para você substituir uma palavra pela outra, que vai manter a correção gramatical e os sentidos originais do texto. Então, uma palavra que pode ser substituída corretamente dentro do texto. Ela vai falar assim, ó, no contexto em que está inserida, assinale qual das palavras pode ser substituída pela palavra abaixo, que mantém a sua correção, que mantém a sua clareza. Um outro tipo de questão frequente da FCC vai falar sobre as vozes verbais. Tanto a FGV quanto a FCC pedem vozes verbais dentro das suas provas, só que de forma diferente. Então, se você for estudar a voz verbal para a FGV, ela não vai te servir para a FCC não, tá? Porque são o quê? São vertentes diferentes. A única coisa que você vai ter que fazer é diferenciar o que é voz ativa e o que é voz passiva, tá? Que são pedidas pelas duas, tá? Mas a FCC, ela tem uma forma diferente de pedir as vozes verbais, tá? Como é que ela vai pedir isso? Ela vai falar bem assim, assinale qual da forma verbal abaixo está correta em relação à transposição da voz ativa para passiva ou vice-versa, ou da passiva para ativa. O assinale é aquela que não pode ser transposta da voz ativa para a voz passiva, ou aquela em que é impossível a transposição da voz ativa para a voz passiva. Tá ok? Então é dessa forma que ela vai pedir as vozes verbais. Nós vamos ter questões de concordância verbal, questões de regência, nós vamos ter questões aí sobre valores dos conectivos dentro da prova da FCC, reescritura de alguns trechos do texto. E sobre o que eu falei agora? Sobre a prova da Fundação Carlos Chagas. Tá? Então, as questões da Fundação Carlos Chagas se resumem em isso. E uma questão que está em todas as provas da Fundação Carlos Chagas. Fala sobre a predicação verbal, tá? Fala sobre
a transitividade verbal e seus complementos. É um tipo de enunciado que ela pede toda a prova e o enunciado é sempre o mesmo. Assinale qual dos verbos destacados abaixo, pede o mesmo tipo de complemento do verbo destacado acima. Tá? Então ela pede o tempo todo. E questões também dos pronomes oblíquos ela pede dentro da prova dela. Tá? Então dentro dos pronomes oblíquos nós vamos trabalhar exatamente com o que? Com transitividade verbal. Muita gente acha que é um bicho de sete cabeças, mas não é. É uma coisa bem fácil. Então aqui o que eu vou mostrar para vocês, tá? Vou ensinar você como resolver as questões de FCC, como gabaritar as questões da banca, porque nós conseguimos fazer isso, tá? Então você não precisa ficar preso ao conteúdo programático, tá? Por quê? Porque a banca não vai cobrar tudo aquilo que está ali dentro, tá? Então ela vai ter preferência para alguns temas que estão presentes ali dentro e nós vamos mostrar aqui nas resoluções de questões. Eu vou falar, pessoal, isso aqui cai com frequência, isso aqui não cai com tanta frequência, mas cai, tá? E o que você vai fazer quando você pegar a tua prova ali, tá? Quando você for pegar a tua prova dos tribunais, quando você for pegar a tua prova aí da área do ISS, tá? Porque tá caindo muito, ela tá fazendo muitos concursos da área fazendária. Quando você vai abrir, você vai assim, opa, eu estudei isso aqui com o professor Anderson, exatamente dessa maneira, e eu sei o que eu vou fazer, e você não vai errar essa questão, ok? Então você está proibido de errar. Então vamos iniciar aqui nosso bate-papo sobre a Fundação Carlos Chagas e de que maneira? Resolução de provas. Então a melhor forma de trabalhar não é chegar aqui cheio de teoria, tá? Então a melhor forma de trabalhar é de que maneira? Resolver provas da banca. É dessa forma que eu trabalho, minha metodologia é diferente. Então a partir de hoje você vai ver que você não viu uma forma de aprender língua portuguesa igual, porque não vou ensinar você a ser um mestre da língua portuguesa, não vou ensinar você a ser um Machado de Assis, não vou te transformar no Machado de Assis, eu vou te transformar em quê? No concurseiro pontuador. Então a minha missão é tentar fazer você gabaritar a sua prova e a sua obrigação é o quê? Gabaritar essa prova, ok? Então vamos falar aqui sobre Fundação Carlos Chagas. Famosa FCC. Assim como toda a banca de concurso, a nossa Fundação Carlos Chagas trabalha de uma forma textual, ok? Então ela vai te colocar textos dentro da prova dela e geralmente os textos da FCC não são chatos, tá? Mas não interessa se é chato, se não é chato, interessa que ela vai ter o quê? Que ela vai ter um texto. Essa prova aqui foi uma prova do DPE de Roraima, recente, tá? Foi feita ano passado ainda. E é uma prova bem gostosa de se responder porque ela simplesmente reflete tudo aquilo que a FCC cobra de fato dentro de uma prova de concurso. Então, o que eu passar aqui para você, tá? O que eu passar aqui para você, eu vou falar, pessoal, isso aqui cai com frequência, não cai com frequência. Quando você for aí no site da FCC e começar a baixar as provas da banca, você vai observar exatamente o que estava naquela prova, está nessa aqui também, tá? Com uma mudança ou outra, mas essa mudança sempre vai estar presente, tá? Então nós vamos mostrar para vocês aqui, fazer o raio-x da banca e você vai aprender de uma forma bem gostosa, uma forma bem direta, uma forma bem objetiva. Um português realmente sem mistérios. Então vamos lá. Então, primeiro passo, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que ler o texto. Então ela fala assim, ó, para responder as questões de 1 a 8, para responder as questões de números 1 a 8, considere o texto abaixo. Tá, só para passar para vocês, esse material aqui vai estar em PDF, tá? O link está aí na descrição do nosso vídeo aqui dentro do YouTube ou na descrição aí do Facebook, tá? Então é só você clicar nesse link, vai baixar aqui o material para poder acompanhar nossa aula de hoje, que vai fazer um raio-x a respeito da Fundação Carlos Chagas, tá? Para você que vai fazer qualquer prova elaborada pela Fundação Carlos Chagas, você vai arrebentar, ok? Então vamos lá, continuar com o nosso Português Sem Mistérios. Nosso texto se chama A Morte do Poeta. Fala o seguinte, acompanha aí comigo. Ao ler o seu negócio no jornal outro dia, o pianista Marcos Rezende primeiro tratou de verificar que estava vivo, bem vivo. Em seguida gravou uma mensagem na sua secretária eletrônica. Hoje é dia 27 e eu não morri. Não posso atender porque eu estou na outra linha dando a mesma explicação. Quando li esta nota, me lembrei de como tudo neste mundo caminha cada vez mais depressa. Em 1862, chegou aqui a notícia da morte de Gonçalves Dias. O poeta estava a bordo do Guion Condé, havia 55 dias. O brigo chegou a Marselha, com um morto a bordo. À falta de lazareto, o navio estava obrigado à cassateação da quarentena. Gonçalves Dias tinha ido se tratar na Europa e logo se concluiu que era ele morto. A notícia chegou ao Instituto Histórico durante uma sessão presidida por Dom Pedro II. Suspensa a sessão, começaram as homenagens ao que era tido e havido como o maior poeta do Brasil. Suspeitar que podia ser mentira? Impossível. O imperador, em pleno Instituto Histórico, só podia ser verdade.
ofícios fúnebres, solenes foram celebrados na corte da província. 25 nênias saíram publicadas de estalo. Joaquim Serra, Juvenal Galeno e Bernardo Guimarães debulharam lágrimas de esguicho, quentes e sinceras. O grande poeta, o grande amigo, que trágica perda. As comunicações se arrastavam a passo de cágado. Mal se começava a aliviar o luto fechado. 2 meses depois chegou o demitido. Morreu uma vírgula, Vivinho da Silva. A carta vinha escrita pela mão do próprio poeta. É mentira. Não morri, não morro, nem hei de morrer nunca mais. Entre exclamações citou Horácio. Não morrerei de todo. Todavia morreu, claro. E morreu no naufrágio. Veja a coincidência. Em 1864, trancado na sua cabine de Ville Boulogne, à vista da costa do Maranhão. Seu corpo não foi encontrado. Terá sido devorado pelos tubarões. Mas o poeta, este de fato, não morreu. Ok? E esse daqui, ó, esse aqui é bem interessante, tá? Porque serve para algumas bancas de concurso. Esse sinal de pontuação significa que nós temos uma parte do texto que foi suprimida, ou seja, esse texto continuou, ok? Então vamos aqui começar. Então, o nosso texto é um texto até bem legal, né? É um texto bem interessante. E vamos aqui para a nossa primeira questão. Ela fala bem assim, ó. No texto, ela fala assim: no texto o autor contrapõe fundamentalmente. No texto o autor contrapõe fundamentalmente. Tá, então, o que ele contrapõe? O que é contrapor? Ele coloca como? Ele coloca em lados opostos. Uma coisa interessante aqui, ó, se você observar o que está escrito aqui, ó, nós temos a expressão no texto. Tá? Perceba que aqui, dentro do nosso enunciado, nós temos a expressão no texto. Quando a banca pedir isso de você, tá? Quando a banca pedir isso de você, isso significa que nós temos uma questão de compreensão textual. Então coloca na sua cabeça. Significa que nós temos uma questão de compreensão textual. O que vem a ser a compreensão textual? Compreensão textual é nada mais, nada menos daquilo que está escrito no texto. Só que dentro das nossas alternativas estarem outras palavras. Como é que eu sei que a banca quer a compreensão textual? Como é que eu sei que a banca não está pedindo para você interpretar? A compreensão textual é diferente de interpretação textual. Dentro da interpretação textual, você vai procurar os elementos implícitos, os elementos subentendidos dentro da construção textual. Na compreensão textual, não. Você vai falar assim, o autor falou, aquilo está escrito dentro do texto. Foi o argumento utilizado pelo autor dentro do texto. E como é que isso aqui vai estar no texto? Vai estar escrito lá, de forma explícita. Vai estar no texto, olha o que ele fala, ó, no texto. Então essa a argumentação vai estar presente no texto, então o autor falou. Só que dentro das nossas alternativas vai estar de que maneira? Em outras palavras, vai estar escrito de uma forma diferente. É um recurso linguístico em todas as questões de compreensão textual, chamado, anote aí no seu caderninho, ele vai ser chamado de paráfrase. Tá? Então, toda vez que a questão for de compreensão textual, a banca simplesmente vai fazer o quê? Ela vai parafrasear aquilo que está dentro do texto. Escrever o texto em outras palavras, mas com o mesmo sentido original. Então, o que está escrito em uma dessas alternativas, está escrito no texto de uma forma de contrapor. Então, o que ele fundamentalmente contrapõe dentro do texto? Tá? O que ele vai colocar ali em lados opostos dentro do texto? Tá? Então, o que ele contrapõe aqui dentro? Então vamos observar aqui, ó. Então só para passar para vocês, nós temos vários, tá? Nós temos vários tipos de enunciados que dizem que é compreensão textual, tá? Primeiro, ó, no texto, a FCC gosta muito disso. De acordo com o texto, conforme o texto, segundo o autor do texto, segundo o texto. Nós temos, o texto sugere que o autor argumenta que o autor contrapõe fundamentalmente no texto tal coisa. Tá? Então toda vez que a banca falasse para vocês, volte ao texto porque lá está a resposta, volte ao texto porque lá está a resposta, nós vamos ter o quê? Uma questão de compreensão textual, não de interpretação. Interpretação é diferente, infere-se do texto o quê? Conclui-se do texto o quê? Depreende-se do texto o quê? Através das informações presentes no texto é possível concluir que. Após a leitura do texto é possível afirmar que. Então o que a banca está mandando você fazer nesse caso? Interpretar. Então você vai tentar achar o que não está no texto, o que está subentendido no texto, através daquilo que está no texto. Tá? Depois eu vou colocar uma aulinha só para falar sobre a diferença entre a compreensão textual e a interpretação textual.
canal. Aqui no meu canal tem várias aulas sobre a compreensão e interpretação, mas eu vou tentar fazer isso, são longas, tá? Porque tem uma teoria, tá? Como interpretar, porque é o curso completo. Mas eu vou tentar passar isso de uma forma mais objetiva, só falar sobre a diferença entre a compreensão e a interpretação textual. Tá? Mas vamos aqui para a nossa questão que fala o seguinte, ó. No texto, o autor contrapõe fundamentalmente as boas condições do porto de Marselha, em território francês, as péssimas condições do porto brasileiro, localizado no Maranhão, perto do qual o navio Ville de Boulogne acabou por naufragar. Ville de Boulogne, não sei nem como é que se fala isso daqui, tá? Mas o que importa é que nós entendemos o que ele quer falar. Então, o que ele está fazendo? O que ele está colocando em lados opostos? Tá? O que ele está contrapondo? Tá? O que ele mostra no texto? Que ele contrapõe o quê? Eu posso dizer que ele está fazendo essa comparação do porto de Marselha e as péssimas condições do porto brasileiro em algum momento dentro do texto. Voltemos lá do texto para saber se isso daqui é verdade. Tá? Então ele fala o seguinte, tá? Ele fala bem aqui, ó. O poeta a bordo do Grande Condé, havia 55 dias, o brigo chegou a Marselha, com um morto a bordo. A falta de lazareto, o navio estava obrigado a caceteação da quarentena, Gonçalves Dias, cheio de se tratar na Europa, e logo se concluiu que era ele o morto. A notícia chegou ao Instituto Histórico durante uma sessão presidida por Dom Pedro II. Suspeita a sessão, começaram as homenagens ao que era tido e havido como o maior poeta do Brasil. Tá? Então aqui nós temos ele falando sobre o porto de Marselha. Só que aí nós temos aqui quando ele fala sobre o nosso porto brasileiro. Tá? Ele fala o seguinte, ó. Tá aqui, ó. Ele fala bem aqui. Cadê? Morreu no naufrágio, vendo coincidência em 1864, trancado na cabine de vinho em Belém, à vista da costa do Maranhão. Seu corpo não foi encontrado, terá sido devorado pelos tubarões, mas o poeta esse, de fato, não morreu. Tá? Então ele está contrapondo as condições de um porto, as condições de um porto brasileiro no Maranhão, tá? Ele não está falando sobre isso. Ele só falou sobre o porto lá no início, ele nem falou sobre o porto do Maranhão, ele falou sobre a costa do Maranhão. Então ele não está nem fazendo essa contraposição, na verdade, ele não opõe, não coloca lá do oposto, ele não faz essa comparação de uma característica de um com a característica de outro. Tá? Então a letragem está fora. Tá? Então isso aqui não está presente no nosso texto. Na verdade, meu amigo concurseiro, tá? Que vai ser aprovado nos concursos elaborados pelo FCC e vai gabaritar a prova da Fundação Carlos Chagas. Agora observe aqui, ó, letra B. A demora com que a notícia da suposta morte de Gonçalves Dias, no século XIX, pode ser contestada pelo poeta, e a rapidez com que o pianista Marco Rezende, contemporâneo do cronista, pôde contestar a própria morte. Tá, então vamos observar aqui, a letra B, ela fala o seguinte, ó, a demora com que a notícia da suposta morte de Gonçalves Dias no século XIX pôde ser contestada pelo poeta, a rapidez com que o pianista Marco Rezende, contemporâneo do cronista, pôde contestar a própria morte. Então vamos observar aqui, tá? Então olha só o que ele fala. Ele fala sobre a demora. Ele fala bem assim, ó, a morte do poeta demorou tanto tempo, mas o cronista foi bem rápido, ele pôde contestar a sua própria morte de uma forma mais rápida. Então vamos observar aqui. Ao ler o seu necrólogo, o seu necrológio no jornal outro dia, o pianista Marco Rezende primeiro tratou de verificar que estava vivo, bem vivo. Em seguida gravou uma mensagem na sua secretária eletrônica. Hoje é 27 e eu não morri. Não posso entender porque eu estou na outra linha dando a mesma explicação. Quando li essa nota, me lembrei de como tudo nesse mundo caminha cada vez mais depressa. Em 1862 chegou aqui a notícia da morte de Gonçalves Dias. O poeta estava a bordo do Grande Condé, havia 55 dias. O brigue chegou a Marselha com o morto a bordo. A falta de lazareto, o navio estava obrigado a caceteação da quarentena. Gonçalves Dias cheio de se tratar na Europa. E logo concluiu que era ele o morto. Tá? Então o que aconteceu aqui dentro? Ele falou que era o quê? Que as pessoas achavam que ele tinha morrido. Tá? Mas perceba aqui, ó. Quando o Marco Rezende morreu, imediatamente ele tratou de fazer o quê? Desmentir o que aconteceu. Agora observe o que acontece. Aí, depois que eles suspeitam que quem morreu foi Gonçalves Dias, lá dentro do navio, olha só o que acontece. Mal se começava a aliviar o luto fechado, 2 meses depois chegou o desmentido. Morreu uma vírgula, Vivinho da Silva. A carta vinha escrita pela mão do próprio poeta. É mentira, não morri. Nem morro, nem de morrer, nunca mais. Entre exclamações, citou Horácio. Tá? Então, o que foi que aconteceu aqui dentro? Se você perceber, ele fala bem assim, ó.
Me lembrei de como tudo nessa vida caminha mais depressa. Tá? Ou seja, hoje o cara conseguiu, tá? O nosso Marco Rezende conseguiu contestar a própria morte imediatamente após ele observar a notícia. Porém, lá em 1862, o que foi aconteceu? Só 2 meses depois que chegou a carta do Gonçalves Dias dizendo que não havia morrido, tá? Morreu 2 anos depois, na verdade. Só o que ele está contrapondo aqui dentro? Exatamente o que está aqui na nossa letra B. Observe que está na letra B, ó, a demora com que a notícia da suposta morte de Gonçalves Dias no século XIX pôde ter sido contestada pelo poeta, a rapidez com que o pianista Marco Rezende, contemporâneo do cronista, pôde contestar a própria morte. Tá? Então ele contrapôs o quê? Exatamente, a rapidez com que o cara fez, tanto que ele fala bem assim, ó, e eu percebi que tudo nessa vida caminha mais depressa, porque lá atrás, ó, só 2 meses depois, o cara conseguiu contestar a própria morte. Então a nossa resposta correta, letra B de bola. Letra B é a nossa resposta correta, que é justamente o que mostra aqui dentro do nosso texto, que ele contrapõe, que ele coloca em lados opostos. Tá bom? Agora vamos aqui na nossa letra C. A comoção com que foi recebida a notícia da suposta morte do poeta Gonçalves Dias, a indiferença com que se recebeu a notícia da morte do pianista Marco Rezende. Ele nem falou como é que a notícia de Marco Rezende foi recebida. Ele não falou se as pessoas se comoveram, se não comoveram. Mas ele falou que havia uma comoção em relação a quem? A notícia da morte de Gonçalves Dias. Tá? Só não falou sobre a notícia sobre a comoção em relação a do pianista Marco Rezende. Então essa aqui já está fora, tá? Não faz parte. Tá? Então letra A, letra C estão fora, sabemos que a letra B é a nossa resposta correta. Aí ele pega e fala o seguinte: a resistência do navio Gran Codé de Gonçalves Dias pôde permanecer em segurança por mais de 50 dias. A fragilidade do Vic Boulogne, que levou pouco tempo para naufragar na costa do Maranhão. É isso que ele está fazendo? Não, se eu for bem assim, ó, lá no Gran Condé, ele chegou e não pôde sair de dentro do navio porque ele estava na quarentena. Aí 2 meses depois ele morreu no Vic Boulogne. Nem falou sobre o quê? Sobre segurança do navio. Nem falou sobre a fragilidade de nem sobre a segurança que eles tinham. Tá? Então isso aqui está fora. Tá totalmente, mas um afundou e o outro afundou, não interessa, isso é extrapolar o texto, tá? Se um afundou, outro não afundou, ele não está contrapondo essas duas informações. A banalização das notícias em seu próprio tempo, mesmo as mais trágicas, a sonoridade com que eram dadas no século XIX, muitas vezes exceção no Instituto Histórico com a eventual presença do próprio imperador. Isso aqui viajou legal, tá? Então isso aqui não tem nada a ver com o nosso texto, com nossa contraposição. Então só para confirmar, resposta correta, letra B de bola. Questão de compreensão textual, a resposta está no texto, nós temos uma contraposição aqui dentro, ok? Agora vamos lá para a nossa questão de número 2. Na nossa questão de número 2, ela fala o seguinte: de acordo com o texto. Olha só que uma questão linda de compreensão textual. Então, meu amigo concurseiro, meu aluno está em casa, no meu canal, toda vez que a banca colocar de acordo com o texto, é a mesma coisa que falar no texto, segundo o texto, conforme o autor do texto. São questões de quê? De compreensão textual. Então é exatamente o que está escrito, só que em outras palavras, são os argumentos utilizados pelo autor do texto. O fato e as justificativas, e a justificativa dada pelo autor do texto. Então foi o que ele disse lá. Então isso aqui está explícito dentro da nossa construção textual. Então observe aqui, ó, de acordo com o texto, a falsa notícia da morte de Gonçalves Dias teria se originado de uma conjunção, ou seja, uma mistura de acontecimentos que incluem, tá? Então o que ela fala bem assim, ó, a falsa notícia ocorreu por causa de quê? Por causa de uma união de fatores, tá? Então foram vários fatores que culminaram com essa falsa notícia da morte de Gonçalves Dias. E onde é que isso está escrito? No texto, está lá dentro do nosso texto essa resposta, tá? Então vamos lá, a morte de um passageiro no navio em que ele viajava, a impossibilidade dos passageiros cumprirem o período de quarentena em terra e a motivação da viagem do poeta para a Europa. Então isso daqui é a nossa justificativa para a falsa notícia da morte de Gonçalves Dias. Foram esses os fatos que ocorreram, que levaram a essa falsa notícia da morte de Gonçalves Dias. Então vamos observar se a nossa letra A está dentro do texto também. Então voltemos ao texto, uma coisa importante, você tem que voltar ao texto quantas vezes forem necessárias, ok? Você não pode resolver uma questão sem voltar ao texto. Então vamos voltar ao texto para saber se aqui nós temos nossa resposta correta. Ela fala o seguinte aqui, ó:
Ao ler seu necrológio, não, quer saber sobre Gonçalves Dias, tá? Então vamos observar aqui, ó. Quando li esta nota, me lembrei de como tudo nesse mundo caminha cada vez mais depressa. Em 1862 chegou aqui a notícia da morte de Gonçalves Dias. O poeta estava a bordo do Grand Condé havia 55 dias. O Brigo chegou a Marsella com o morto a bordo. Olha aqui, ó. O Brigo chegou a Marsella com o morto a bordo. A falta de lazareto, o que é um lazareto? Lazareto simplesmente é um local onde ficavam os rancenianos, ranceníase, vulgarmente conhecido como lepra. Tá? Então, como não havia um lazareto lá no porto, lá na cidade de Marsella, eles eram obrigados, o navio estava obrigado a caceteação da quarentena. Ou seja, eles tinham que ficar, foram obrigados a ter a chateação da quarentena. Tá? Então, a quarentena seria o quê? Eles ficaram presos dentro do navio. Tá? Eles ficaram sem poder sair de dentro do navio. Gonçalves Dias tinha ido se tratar na Europa, ó. Por Gonçalves Dias, o que eu posso concluir? Foi se tratar de quê na Europa? Exatamente da doença de Lázaro, por isso que é chamado de lazareto isso daqui, que é o quê? A hanseníase. E logo se concluiu que era ele o morto. Olha só aqui, ó. Nós temos a conjunção de fatores, tá? Que aconteceu aqui, ó. Tinha um morto a bordo. Eles foram obrigados a permanecer de quarentena dentro do navio porque não tinham lazareto. E Gonçalves Dias foi se tratar da doença. E o que foi que concluíram? Concluíram que Gonçalves Dias era o nosso morto naquela época. Tá? Então qual é a nossa resposta correta? Onde é que está a nossa resposta correta? Exatamente na letra O. A morte de um passageiro no navio em que ele viajava, a impossibilidade dos passageiros de cumprirem o período de quarentena em terra, porque tinha falta de lazareto, devido à falta de lazareto, tiveram que ficar onde? Dentro do navio, e a motivação da viagem do poeta para a Europa, ele foi fazer o quê? Foi fazer o que na Europa? Se tratar dessa doença. Então qual é a nossa resposta correta? Letra A, está escrito, ó, não precisei concluir, eu não precisei interpretar, então nem tudo tem que interpretar. Está dentro do texto a nossa resposta, tá? Então, letra A é a nossa resposta correta, meu amigo concurseiro. Letra B, a inexistência de lazareto no Grand Condé. É no Grand Condé? Não. A inexistência do lazareto é em terra, por isso que eles tiveram que ficar onde? No Grand Condé. A motivação da viagem do poeta para a Europa, beleza, e as falhas de comunicação entre o navio e Porto Marseille. Nem falou sobre a comunicação entre o navio e Porto Marseille, mas a motivação da viagem do poeta para a Europa é um dos fatores, mas não todos estão aqui. Então, letra B, minha amiguinha, você está fora, você não é minha resposta correta. C, a impossibilidade dos passageiros do navio cumprirem o período de quarentena em terra, beleza. A presença do imperador no Instituto Histórico, acabei aqui, homenagem, não, daqui não foi a nossa conjunção de fatores, não foi isso que aconteceu para concluir que Gonçalves Dias era morto. D, a morte de um passageiro no navio em que ele viajava. Beleza? A motivação da viagem do poeta para a Europa tem beleza. E as falhas de comunicação entre o navio e o Porto Marseille, mas eles não conseguiram se comunicar, não interessa, não está escrito isso dentro do texto. Tá? Então não extrapole, isso aqui é extrapolação textual, você não pode concluir nada além daquilo que está no texto. Tá? Então essa falta de comunicação aqui nem houve aqui dentro. Tá? Então, letra D na nossa resposta. A inexistência de lazareto no Grand Condé, não, é na terra, é lá em Marsella. A morte do passageiro e as homenagens feitas no Brasil, o grande poeta, sai fora daqui. Tá, então só para confirmar, resposta correta, letra A sua, meu concurseiro, letra A de aprovado, belezinha? Então vamos dar uma parada, uma pausa por aqui para beber água, tomar um cafezinho, daqui a pouco nós voltamos, tá? Um abração, até daqui a pouco, tchau, tchau!